Ok, boa noite a todos. Meu nome é Frank Lobato Prado e nós estamos vendo nesse curso de Direitos Reais vários institutos e hoje nós vamos ver o Instituto do Uso Capião. Então nossa aula de hoje é uma aula muito importante porque nós vamos ver o uso capião ou a uso capião, né? Já que essa palavra às vezes é usada como feminina, né? Então o que é o uso capião? O uso capião é o modo originário de aquisição do domínio. Uma pessoa que está numa terra e tem a posse, ela quer adquirir o domínio, ela quer adquirir a propriedade através da posse mansa e pacífica, né? Ela está naquele imóvel e ela não foi importunada nem por uma ação de reintegração de posse, nem por uma ação de manutenção de posse, nem por uma ação de interdito proibitório. Seu principal elemento é o lapso de tempo, né? Então eu preciso, cada uso capião, e nós vamos ver nessa aula o extraordinário, o ordinário, o prolabore e o pró-familiar, todos eles têm um lapso diferente de tempo. Constitui direito à parte e independe de qualquer relação jurídica com o anterior proprietário. É um direito porque a posse pelo uso gera um direito que aquela parte que está apenas com a posse, de fato, passa a ter então a posse de direito. E eu não preciso ter nenhuma relação jurídica anterior com o proprietário. Nós podemos ter uma situação em que você comprou de uma empresa, a empresa se extinguiu, você está lá um tempão e nunca conseguiu passar a escritura pública para o seu nome. Mas não necessariamente porque eu uso capião, eu posso ter uma situação em que ele não tenha uma relação jurídica anterior com o proprietário. Funda-se no propósito de consolidação da propriedade. O uso capião tem como objetivo consolidar o quê? Qual é o objetivo da pessoa que ingressa com uma ação de uso capião? Ele quer transformar aquela posse dele em propriedade, ele quer ser proprietário daquele imóvel, estimulando a paz social e diminui para o proprietário o ônus da prova de domínio. Estimula a paz social porque há um conflito entre a pessoa que quer usucapir aquele imóvel e o proprietário originário. E eu preciso resolver esse conflito através de uma ação de usucapião. E, evidentemente, que isso força também que os proprietários de imóveis urbanos ou rurais cuidem com o devido zelo dos seus imóveis. Porque se você possui imóvel, a pessoa invade o teu terreno e você não toma nenhuma providência, pressupõe que você não tem interesse mais naquele imóvel. Reparem que quando ele diz diminui para o proprietário o ônus da prova de domínio, evidentemente que o proprietário tem todos os meios de prova para provar que ele é o dono daquele terreno. Todavia, o nosso autor da ação de uso capião também pode se utilizar de todos os meios de prova em direitos adquiridos para provar que ele está naquele imóvel durante aquele determinado tempo, exercendo a posse mansa e pacífica. Portanto, o uso capião é modo de premiar a quem produz a terra, né? Então eu estou premiando, e aí por isso que se criou o uso capião pro labore, tanto urbano quanto rural, que é uma forma de você premiar a pessoa que usa bem a terra e punir aquela pessoa que não usa bem a terra, na opinião do Silvio Rodrigues. Lá no livro do Silvio Rodrigues ele diz que é uma forma de premiar. Ocupando-a e pondo-a para produzir. O uso capião rural e o prolabore urbano, tanto um quanto o outro, é obrigatório que aquela pessoa que seja possuidor, ele possa produzir. O rural, ele tem que plantar, ele tem que ter uma criação, ele tem que, enfim, produzir alguma coisa. O urbano, ele tem que fazer
benfeitoria naquele imóvel, fazer a morada de sua família, para que ele possa ser merecedor desse instituto. Não apenas a propriedade, o domínio útil, mas também a enfiteuse, o usufruto, o uso, a habitação e as servidões. Então preste atenção, gente. Não apenas a propriedade pode ser objeto de uso capião, mas eu posso ter também a enfiteuse, o usufruto, o uso. Você passa a usar aquele direito de passagem, você adquire aquele direito de passagem através do uso capião, tá? Então, cuidado com isso. A enfiteuse, o enfiteuta é aquela pessoa que recebeu aquele imóvel está gravado com ônus, e ele vai então pagar um foro, como se fosse um aluguel, para que ele possa ter aquele imóvel. A senhora quer perguntar? Não, na verdade, eu posso falar da enfiteuse? Pode. No caso, no caso seria um imposto cobrado pela CODEM, né? Em relação Não necessariamente só a CODEM, né? Quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, nós tínhamos a seguinte situação: muitos imóveis eram da Igreja Católica, né? E aí a igreja cobrava o laudêmio, aquela pessoa podia ficar no imóvel, mas ele tinha que pagar uma taxa para a igreja. Então, é isso aqui que é a enfiteuse, tá? Nós vamos ter uma aula própria sobre a enfiteuse, onde eu vou dar maiores detalhes sobre essa questão. Então, eu posso ter uma taxa cobrada pelo uma CODEM da vida. CODEM, para quem não sabe, né, é uma sociedade de economia mista, em que se cobra pelos imóveis que pertencem à municipalidade, no caso aqui. E eu posso ter o laudêmio, que é cobrado pela Igreja Católica, quando a Igreja Católica é a proprietária daqueles imóveis. Parece que esse negócio está gostoso aí, né? O que é isso aí? É milho, mas é gorduroso. Eu acho que eu tenho que comer coisas mais diet, né? Então vamos lá. A uso capião aplica-se também a semovente. Então você pode aplicar uso capião a semovente. Ou seja, imaginemos que você tenha a posse. Quando nós falamos da colonização americana, lembram? Que quando os americanos chegavam lá, tinham aqueles cavalos selvagens, né? Tinha os búfalos e os cavalos. E os americanos, então, eles ficavam na posse daqueles cavalos. E com o tempo eles podem adquirir a propriedade daquele semovente através de uso capião, tá? Admite-se tanto para a sucessão de posse quanto para uma eventual posse originária. O que é sucessão de posse? Eu tinha uma pessoa que já tinha posse, era meu pai, vamos supor, ele nunca regularizou o imóvel, eu permaneci na posse junto com ele, ele falece e eu sigo aquela posse daquele imóvel. Existe uma sucessão de posse, que vai ser muito útil quando eu tiver que juntar o tempo da posse anterior com a minha posse para poder preencher os requisitos do uso capião extraordinário, do uso capião ordinário, conforme for o caso. Bom, uso capião ordinário. Nós tivemos uma aula em processo civil, essa aula foi dada, onde nós explicamos as ações possessórias e nós explicamos também o uso capião. Então agora nós vamos dar uma aula de uso capião, dos tipos de uso capião, mais voltada para o direito civil. Nós demos a aula voltada para o processo civil e agora vamos tentar voltar para o direito civil. Na verdade, dá no mesmo, né? A diferença básica é que quando você dá uma aula de uso capião em processo civil, você dá a aula de procedimento, como é feito o procedimento. E quando você dá a aula de uso capião no direito civil, direitos reais, você então dá a aula do direito material em si. Então, o uso capião ordinário
é aquele que se confere em 10 anos. Atenção, o ordinário, 10 anos. Repetindo, 10 anos a moradores presentes no mesmo município. Então, tu moras no município de Belém. Tu moras no município do Rio de Janeiro, mora no mesmo município. E 15 anos entre pessoas ausentes. Pessoas ausentes. Pessoas ausentes são aquelas que estão em municípios, né? Distantes um do outro. Porque eu não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa que mora em Marituba ou que mora em Ananindeua seja totalmente ausente em relação a um terreno que esteja aqui em Belém, por exemplo, tá? Então, pessoas, moradores presentes, 10 anos e 15 anos, a lei exige um pouco mais de tempo se forem moradores de municípios distantes um do outro. Eu falo isso porque se eu tenho uma região metropolitana em que eu tenho vários municípios conurbados, eu não posso falar que aqueles municípios é como o ABC lá em São Paulo, né? Eu não posso dizer que o cara que mora em Santo André, ele é pessoa ausente em relação a quem está em São Bernardo. Que ele pode, em qualquer momento, pegar um carro e chegar rapidamente em São Bernardo para verificar a posse de um terreno que havia sido, por exemplo, invadido. Bom, mas moradores de municípios diversos, né? Municípios diversos, mediante prova de posse mansa e pacífica. Então você tem que provar que você foi para aquele imóvel, você chegou lá, você tomou posse de forma mansa e pacífica. Você não foi, não sofreu, como eu digo sempre, uma ação de interdito proibitório. Você não sofreu uma manutenção de posse, você não sofreu uma reintegração de posse, tá? Acompanhada de justo título e boa-fé. Atenção! O uso capião ordinário exige o justo título e a boa-fé. Professor, o que é o justo título? Você, por exemplo, comprou aquele imóvel através de um contrato de promessa de compra e venda. Você não tem a escritura pública, mas você adquiriu, você tem um justo título. Ah, professor, mas eu não tenho uma promessa de compra e venda, eu tenho um recibo. Ótimo, um recibo de posse. Você comprou aquela posse. Você pode comprar aquela posse? Posso. Você pode usar aquele documento para usar como uso capião? Posso, tá? E a boa-fé? A boa-fé é que você não entrou ali mediante violência, não está ali de forma clandestina, você está ali tomando posse do que seria seu por direito, porque você teria adquirido aquele terreno. Bom, e aí nós temos o uso capião extraordinário. O extraordinário, e essa é uma aula importante, né? Porque uso capião com certeza cai na prova da OAB e concurso público, não tenha dúvida, uma das coisas que mais caem. Então, o extraordinário é aquele que se adquire em 15 anos. 15 anos, mediante a prova de posse mansa e pacífica ininterrupta, né? Então, o extraordinário, eu tenho um lapso temporal maior, 15 anos. Eu também tenho que ter a posse mansa e pacífica, que também, se eu estou naquele imóvel e constantemente eu estou sendo vítima, estou sendo acionado na justiça com uma ação possessória, eu não posso dizer que essa posse é mansa e pacífica. E preste atenção, o que diferencia o extraordinário para o ordinário é que é independentemente de justo título e boa-fé. O que eu quero dizer para vocês é que o uso capião extraordinário, ou a uso capião extraordinária, ela não exige a boa-fé. Você pode ter entrado naquele imóvel com um desejo maquiavélico, vamos dizer assim, de adquirir aquela posse que era de outra pessoa. Não pode? Pode, porque ele não exige nem o justo título. Então eu não comprei aquilo ali.
Não tenho justo título. Eu não tenho contrato de promessa de compra e venda. Eu não tenho um recibo. E nem tenho boa-fé. Seria o caso daquelas invasões. A pessoa invade, ela sabe que aquele terreno pertence a outra pessoa, mas se ele ficar lá durante 15 anos, mediante prova da posse mansa e pacífica, por isso é que eu sempre digo, invadiu a terra, aciona logo, e se passar 1 ano e dia se torna muito mais complicado para reintegrar. Diga, meu amigo, noto que a sua cabeleira está cada vez mais branca. Preocupação. Hein? Estou lendo o hino. Professor, de casa, mora uma senhora bastante idosa já. E o terreno onde ela mora é daquelas casas bastante antigas, onde os proprietários são de Moaná. Só que ela já mora, eu tenho notado desde pequeno, já se faz 20 anos que ela mora lá. Sim. E os proprietários já até faleceram, só que os filhos deram uma carta dizendo que iam tomar posse da casa. E ela disse que não tinha para onde ir. Mas já não se configura já, se ela está lá, como você disse, há mais de 20 anos, e aqui só se exige 15 anos, mediante prova da posse mansa e pacífica, aí ela pode comprovar através dos vizinhos, né? Ela pode comprovar que ela todo esse tempo ela paga água, luz, telefone, né? Você tem hoje a TV a cabo, a internet, você tem o IPTU, você tem, enfim, uma gama de documentos que você pode provar a posse mansa e pacífica, ou seja, os proprietários anteriores nunca questionaram a posse dela, mas... O contato estrangeiro também, ao longo desse tempo, não foi de má fé, né? Sim, ela pode ter entrado lá com boa fé, embora sem um justo título, né? Ela provavelmente não tem justo título, né? Porque tem muita gente que de boca diz, olha, vai, mora lá, toma conta lá da minha casa. Isso é muito perigoso, tá? O senhor quer perguntar? Professor, como é que se caracteriza-se o uso do capião? O quê? Não entendi. O quê? O justo título? O justo título se caracteriza por qualquer documento que prove o que é um título. Pode ser um recibo, pode ser um contrato. Justo. É um justo título, ou seja, um documento que prove que aquela pessoa adquiriu aquele bem. Nós vimos na petição de uso capião, quando nós explicamos a petição de uso capião, que aquela pessoa havia comprado um bem de uma construtora, né, e essa construtora de repente desapareceu. Ele está lá um tempão. Então ele tem ali um documento, um contrato de promessa de compra e venda, que ele prova que ele adquiriu aquela posse, embora a escritura esteja no nome da construtora. Ora, isso é um justo título. Pode ser um simples recibo? Pode, é um justo título, tá? Alright. Uso capião especial, constitucional ou pro labore. Bom, aqui nós vamos diferenciar algumas coisinhas. Primeiro, no uso capião especial, o pro labore, o nome já indica que ele tem que ser adquirido pelo trabalho, daí porque o nome é pro labore. Então, a pessoa requer a sentença de reconhecimento que, levada ao registro de imóveis, é título de reconhecimento para tal. Então, a pessoa que tem direito ao uso capião pro labore, ele vai para aquela terra, ele não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural, ele fica só 5 anos naquela terra e faz daquela terra, se for rural, ele faz aquela terra uma terra produtiva. Na sentença de uso capião, ele pede o reconhecimento, e esse reconhecimento, levado ao cartório de registro de imóveis, é título cabal, através dos artigos 183 e 191 da Constituição Federal, para
instituir ele como proprietário daquele imóvel. Veja como é interessante. Ele vai adquirir aquela posse, vai se transformar numa propriedade, através de uma sentença que tem natureza jurídica declaratória. Essa é a opinião do Silvio Rodrigues no curso, né, de Direito Civil, a 25ª edição, São Paulo, 1999, página 102. A ação... Oi, diga. Ela consiste. Todos os tipos de uso capião, quer seja o extraordinário, o ordinário, o prolabore ou pró-familiar, a sentença de uso capião, ela tem natureza declaratória e ela levada ao cartório de registro de imóveis, constitui aquela pessoa em proprietário daquele imóvel. Sim, todas elas constituem. A ação de uso capião é de eficácia declaratória, né? Então, só para classificar, se trata de um processo de conhecimento declaratório. Nós temos o declaratório, o constitutivo e o sancionatório. O uso capião, ele tem eficácia declaratória, não se constituindo a propriedade pela sentença, podendo ser usado como matéria de defesa, salvo na uso capião prolabore, tá? O que eu quero dizer aqui é que quando você não preenche os requisitos legais do uso capião, ela não vai ser deferida. É ela que eu digo uso capião, tá? Todavia, porque você não preencheu, por exemplo, o tempo necessário. Mas você, sendo acionado através de uma ação de reintegração de posse, você pode usar como matéria de defesa contra quem está pleiteando aquela posse que é tua. E o melhor ainda, você naquele momento que entrou com o primeiro uso capião, teve a sua sentença indeferida porque você, por algum motivo, não preencheu os requisitos. Vamos ver já já os requisitos, tenham só paciência. A gente tem que deixar o aluno ansioso para ele poder ir aprendendo. E ele não preencheu os requisitos, mas ele pode, assim que ele preencher os requisitos, ele entra com nova ação. E não é aí, gente, uma violação à coisa julgada. Não é porque ele teve indeferido aquela primeira ação de uso capião, porque ele não preencheu os requisitos legais. E o próprio direito civil diz que ele pode ajuizar uma nova ação de uso capião. Tá bom? Beleza? Bom, então o que seria o uso capião rural? O uso capião rural está previsto no artigo 1239 do Código Civil e exige posse mansa e pacífica. Também eu preciso ter aqui uma posse mansa e pacífica. Se a posse for turbada, estiver sendo questionada judicialmente, não há o preenchimento do requisito mansa e pacífica. Animus domini. Atenção, o requisito do animus domini é o animus, o desejo de domínio. Se você foi lá para aquele imóvel apenas para ficar temporariamente, você não tem um animus domini. Não tem, não existe. Atenção, quando eu falo de uso capião rural, eu já disse, eu tenho que ter uma destinação produtiva à terra. Se ele não tem uma destinação produtiva, eu não posso ter a caracterização do uso capião, beleza? Destinação produtiva, ou porque ele planta, ou porque ele tem criação de gado, ou porque ele tem criação de cabra, ou porque ele cria porcos, ou porque ele planta cana, tá? Pelo trabalho. Outro requisito interessante, área máxima de 50 hectares. Professor, ele pode até ter uma área superior a 50 hectares. Vejamos, ele pode? Pode. Mas ele só vai adquirir
através de usucapião, uma área de 50 hectares, porque é o limite constitucional. Professor, e os outros? O restante dos hectares que sobrarem? Normalmente vão ser adquiridos pelo usucapião do vizinho dele, do lado, da frente, de trás, conforme o caso, tá? Fixação de moradia. Como eu disse, não vale a pessoa que vai lá só periodicamente, passa um final de semana e vem embora. Tem que fixar a moradia lá. Inexistência de outra propriedade imóvel. Se ele tiver uma outra propriedade imóvel registrada no nome dele, ele já não preenche. Então veja, se você já tem uma propriedade registrada no teu nome, você não pode pleitear o usucapião. Diga. Caso, por exemplo, uma família mora numa determinada área de 100 hectares. Sim. E no caso ele requer o usucapião, no caso, por uma área de 50 e o filho dele pode requerer a outra área de 50? Desde que ele prove, uma família requer uma área de 50, tem uma área de 100 hectares. O pai mora nos 50 hectares iniciais e o filho mora nos outros 50 hectares. Pode ser feito usucapião? Pode. Desde que eu prove individualmente que o pai e o filho preenchem requisitos legais, tá? Alright, então, usucapião rural. O usucapião urbano, ele está previsto na Constituição, artigo 183 do Código Civil, artigo 1240 e lei 10.257/01. Vamos repetir? Constituição, artigo 183, Código Civil 1240 e lei 10.257/01. Vamos lá. Então eu tenho o usucapião individual. Vamos dividir o usucapião urbano em individual e coletivo, tá? No individual, os requisitos são posse mansa e pacífica. Novamente insisto, ele tem que estar no local, não ter sido acionado por uma ação de interdito proibitório, tá? Ele tem que ter o animus domini, que é o desejo de domínio, desejo de que aquele imóvel seja seu, desejo de ser proprietário daquele imóvel. Fixação de moradia, não vale ele só usar aquele imóvel como final de semana. Dimensão máxima de 250 metros quadrados. O urbano limita a 250 metros quadrados. O rural a 50 hectares. E o urbano a 250 metros quadrados. Vocês vão de convir que um imóvel nas cidades hoje de 250 metros quadrados é um senhor imóvel. Um apartamento de 250 metros quadrados é um senhor apartamento, né? Inexistência de outra propriedade imóvel. Como é que eu provo isso, professor Franklin? Fácil. Eu vou no cartório de registro de imóveis e peço uma certidão negativa para provar que eu não sou proprietário de outro imóvel urbano ou rural. No prazo, então, de 5 anos. Então, tanto o rural quanto o urbano, seja individual ou coletivo, sendo ele prolabore são 5 anos. Prolabore são 5 anos, tá? Então, preste atenção que na prova de vocês poderá vir um rural, poderá vir um urbano, poderá vir um prolabore familiar, enfim, muito bem. Coletivo é uma outra espécie de usucapião prolabore urbano. Nós vimos o individual e agora vamos ver o coletivo. O coletivo, gente, é posse mansa e pacífica. E aquelas pessoas, então, formavam uma coletividade, invadiram um determinado terreno e lá permaneceram mansa e pacificamente, sem que ninguém os incomodasse, desejando ter um animus domini, o desejo de ser proprietário daquele imóvel. E aí eu tenho um imóvel ocupado por população de baixa renda. Olha só esse requisito aqui. Então, vocês já devem ter visto, eu acredito,
aquelas invasões daqueles prédios lá em São Paulo, né? Aquela população de baixa renda entra naqueles prédios que estão abandonados e lá faz a sua moradia. Nós tivemos no Rio de Janeiro, ano passado, salvo engano, uma situação em que os moradores estavam lá e aí foi conseguida uma reintegração de posse e aí foi aquela dificuldade para a polícia tirar a galera lá do local. O certo é que, como eu sempre digo, o Estado tem que gerar uma situação de bem-estar social. E para gerar um bem-estar